Olá pessoal, tudo bom? Depois de um tempo aí parado, estou de volta para fazer esse vídeo sobre um tema muito polêmico na nossa sociedade, talvez até no mundo, sobre o aborto, e eu vou trazer nele 5 razões que me fazem ser contra o aborto. A primeira razão que me faz ser contra o aborto é o fato de que, para mim, ali tem sim uma nova vida, inclusive com direitos que a Constituição garante, que é o direito à vida. E como que você chegou a essa sua opinião, Gilberto? Cheguei a partir de uma questão muito simples, muito básica, vamos dizer assim, de raciocínio lógico. Qual é o órgão que determina o fim da vida? É o coração. Quando o coração para de bater, acabou a vida. Nós morremos. E como se inicia a vida? Na minha opinião, com o início dos batimentos no feto. Isso ocorre a partir do 16º dia. Nessa idade fetal, ainda não é possível se descobrir que a mulher está grávida. Sendo assim, quando ela decide abortar, em 100% dos casos, já se tem um coração batendo ali. E se tem um coração batendo, um segundo coração batendo dentro daquela mulher, já existe uma vida. E eu, como psicólogo, como servidor da saúde em geral, sou defensor da vida e de forma alguma posso defender a morte, independente se ela tem 100 anos ou se ela tem apenas 16 dias. Isso, eticamente, moralmente, vai contra a minha ideologia. A segunda razão que me levam a ser contra o aborto é que, diferente do que se fala aí na mídia, que o aborto é o direito da mulher em relação a poder tomar decisão sobre seu próprio corpo e etc e tal, na maioria das vezes a mulher que aborta, ela é persuadida e até mesmo coagida pelo seu parceiro ou pela sua família. Então esse raciocínio, essa linha de raciocínio, ela não se adequa a esses casos. O que eu percebo é que em poucos casos é uma decisão particular e individual da mulher. Geralmente existe todo um contexto social e de pessoas que a influenciam e até podem a coagir a realizar esse procedimento. Então, na verdade, a mulher, ela continua sem a sua autonomia. Então, o aborto, ele talvez até aumente isso e venha tirar direitos, em relação à mulher e a seu corpo e as suas decisões que dizem respeito a ele e à sua vida. Então, na minha opinião, é uma questão meio contraditória. A terceira questão é muito direcionada à minha área da psicologia, da saúde mental, porque tem dados alarmantes sobre mulheres que abortam, sobre sua saúde mental no futuro, e que dão conta que 50% dessas mulheres vão desenvolver algum transtorno emocional, e precisar de cuidados psiquiátricos e psicológicos no futuro, e representam também um risco 7 vezes maior de cometer suicídio. Esses dados levam a crer que o aborto não seria a melhor escolha para essas mulheres. E também corroboram o que eu falei anteriormente, que essas mulheres são pressionadas, coagidas, persuadidas a abortar. Só que depois são elas, sozinhas, apenas elas, que sofrem as consequências desse aborto, as consequências emocionais, que por isso muitas vezes acabam adoecendo. Em quarto lugar, é que boa parte dessas mulheres, se o aborto fosse legalizado, teriam que ir para o SUS. E, gente, olha como está o SUS no nosso país. O SUS não tem condição de atender pacientes diabéticos que sofrem infarto, que têm AVC, que têm várias enfermidades. Vocês acham, sinceramente, que o SUS vai ter condição de absorver a demanda de mulheres que buscam um aborto? Isso será mais um peso para um sistema já falido. E o que vai acontecer? Essas mulheres não vão conseguir abortar
pelo SUS. Então vai se criar uma indústria, um comércio enorme no país, como aconteceu em outros países, inclusive nos Estados Unidos. Clínicas especializadas em aborto. Aí você sabe quem que vai abortar? Quem tem mais condição. A mulher carente de recursos financeiros, ela não vai conseguir abortar pelo SUS. Ela vai continuar caindo em clínicas clandestinas que cobram mais baratos, ou em métodos como hoje em dia. Pelo amor de Deus, eu conheço o SUS como servidor, como de certa forma como usuário para algumas pessoas da minha família, e sei que ele não suporta hoje o quantitativo de atendimento que ele realiza. Você acha que ele vai ter capacidade de atender essas mulheres? Não. Essa solução e esse pensamento, ele é irracional e trazido por pessoas que não conhecem a nossa realidade. É o que eu acredito. Porque quem conhece, vê aí, né, no noticiário ou utiliza-se do SUS, percebe que ele não tem condição de atender nem o que ele atende hoje. Pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais, pessoas estão morrendo aguardando uma consulta, um exame. Vocês acham que no caso de um aborto vai ser diferente? Não. Sinto informar que não vai. É apenas uma ilusão de quem defende o aborto. A quinta questão, ela é uma questão de cunho, vamos dizer assim, mais filosófico. A nossa sociedade tem trilhado um caminho no qual busca-se a facilidade para tudo. Nós já banalizamos a família, e eu percebo muito claramente aqui no consultório o que isso tem causado. Isso tem causado problemas emocionais gravíssimos na nossa sociedade, nas nossas crianças. Então nós simplesmente procuramos um caminho, muitas vezes, fácil, simplista. Então, banalizamos a família. Isso está tendo um reflexo hoje na nossa sociedade. Agora, nós queremos banalizar o que há de mais precioso, inclusive é defendido pela nossa Constituição, que é banalizar a vida. Não importa se a vida tem 16 dias, como eu mencionei, que nesse momento começa a bater um coração em um feto, ou se ela tem 100 anos, a vida, ela não pode ser banalizada como algo que, eu não quero mais e eu vou numa clínica e tiro uma vida. E ainda fica belo, bonito. Não pode ser banalizado dessa forma. Nós não podemos procurar esse caminho da facilidade simplista para determinar escolhas que são difíceis e podem trazer muitas consequências. Então eu sou contra o aborto também, por ser a busca de um caminho fácil para se resolver algo que é muito complexo, e a partir daí banaliza-se a vida. Então o assunto é sério e não se resolve colocando fim e banalizando a vida. Se resolve sim, com orientação, com educação, com políticas públicas de prevenção, mas não banalizando a vida.